Aleluia. Você que trouxe Bíblia, abra ela lá em Lucas capítulo 13. Lucas capítulo 13, se você não tem, não se acanhe, nós temos aqui o nosso data show. Importante mesmo é carregá-la no coração. Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar, para não errar contra ti. Isso é muito importante, a gente ter sempre o acesso à palavra para colocá-la no coração, que ela salte do papel, que ela salte do telefone, de tantos meios hoje a gente tem para ler a palavra, que ela saia desse lugar onde a letra é simplesmente morta e possa vivificar, a tornar-se viva nos nossos corações através do Espírito de Deus. Amém? Lucas 13, verso de número 10 em diante, diz assim a palavra do Senhor: certo sábado, Jesus estava ensinando numa das sinagogas, e ali estava uma mulher que tinha um espírito que a mantinha doente havia 18 anos. Ela andava encurvada e de forma alguma podia endireitar-se. Ao vê-la, Jesus chamou-a à frente e lhe disse: mulher, você está livre da sua doença. Então lhe impôs as mãos, e imediatamente ela se endireitou e passou a louvar a Deus. Indignado porque Jesus havia curado no sábado, o dirigente da sinagoga disse ao povo: há 6 dias em que se deve trabalhar, venham para ser curados nesses dias e não no sábado. O Senhor lhe respondeu: hipócritas, cada um de vocês não desamarra no sábado o seu boi ou jumento no estábulo e o leva dali para lhe dar água? Então esta mulher, uma filha de Abraão, a quem Satanás mantinha presa por 18 anos, longos anos, não deveria no dia de sábado ser libertada daquilo que aprendia? Tendo dito isto, todos os seus oponentes ficaram envergonhados, mas o povo se alegrava com todas as maravilhas que ele estava fazendo. Amém? Pai, bendita é a tua palavra, bendito é o teu nome, e a nossa oração, Senhor, neste momento é que o teu Espírito Santo torne a tua palavra viva e eficaz dentro dos nossos corações. A tua instrução, Senhor, possa nos alcançar nesta noite, e que cada um de nós, Senhor, seja transformado agora pelo poder da tua palavra. Que esta noite seja uma noite, Senhor, de libertação. Que esta noite, Senhor, seja uma noite do fluir do teu Espírito em nossa mente, e tudo aquilo, Senhor, que tenta nos aprisionar, nos provocar dores, enfermidades, seja anulado agora pelo poder do teu nome, Senhor Jesus, pela manifestação e pela revelação da tua palavra. Flua entre nós, Espírito de Deus, com liberdade. Toca cada um de nós aqui na sua individualidade. Fala conosco na coletividade enquanto igreja, mas fala também conosco na nossa particularidade. Que o teu Espírito, na tua multiforme graça, encontre cada coração e possa semear dentro desse coração a tua poderosa e viva palavra, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Já faz alguns dias, algum tempo, que eu tenho meditado na palavra, ensinado e até mesmo insistido sobre o ensino de Cristo. Se você está congregando conosco e está acompanhando as últimas mensagens, de um tempo para cá o Senhor tem nos levado a fortalecer o nosso conhecimento sobre quem Ele é. Nós somos uma igreja que desde o início ela é calcada na palavra de Deus. Eu aprendi dentro de casa, nasci num lar cristão e tive um pai que era muito diligente em relação à palavra de Deus. Ele sempre dizia que a palavra de Deus é tudo que a gente precisa. Sempre foi muito correto com relação à pregação da palavra, e cresci nesse ambiente e sempre tive isso no coração, mas de uns dias para cá, isso tem se tornado ainda mais intenso, e eu tenho sentido a necessidade de falar para a igreja com insistência sobre a necessidade de nós descobrirmos
valorizarmos quem Deus é através do conhecimento da sua palavra, o ensino do Senhor Jesus, sabermos o que Jesus ensina, o que Ele está propondo, qual é a sua vontade, para desfrutarmos de tudo aquilo que Ele prometeu. Foi Jesus quem falou isso. Quando a gente olha para a palavra, a gente vê que Jesus, Ele sempre priorizava o ensino. Esse texto é mais um entre tantos. Se você que tem o hábito de ler a palavra, você vai ver que grandes manifestações do poder de Deus aconteciam a partir do ensino. A prioridade era o ensino. Jesus se assentava para ensinar, Jesus ia ensinar, Jesus estava ensinando. Enquanto Jesus ensinava, enquanto Ele proclamava, enquanto Ele estava ensinando e preparando os seus discípulos e pregando às multidões, o poder se manifestava, mas a prioridade era o ensino. Jesus focou o seu ministério no ensino, e é por isso que Ele é considerado o mestre dos mestres. Ele focou, Ele pegou 12 homens e preparou esses homens, ensinou esses homens, trouxe a eles tudo aquilo que dos céus poderia ser liberado e proclamado. Ele veio e ensinou, e Ele disse que essa era a sua prioridade, e Ele falou em João capítulo 7, que é a partir do conhecimento e da aplicação do conhecimento que nós desfrutamos de tudo aquilo que os céus promovem. Jesus disse assim: o meu ensino não vem de mim mesmo, mas vem daquele que me enviou, em João 7. A Bíblia diz que no último e mais importante dia da festa, Ele se levantou para ensinar, e Ele disse que o ensino dele não era dele mesmo, mas era daquele que o enviou. Se alguém, Ele declarou, decidir fazer o que eu tenho ensinado, este descobrirá se o meu ensino vem de Deus ou de mim mesmo. Então o que Jesus está ensinando? Que tudo aquilo que Ele nos promove, tudo aquilo que Ele nos dá, se nós decidirmos colocar em prática, nós descobriremos se o que Ele está ensinando vem dos céus, se o que nós estamos aprendendo vem dos céus, ou se é só falácia humana. Então, para descobrirmos o que Deus está fazendo, o que Deus está nos ensinando, se é realmente poderoso, para descobrirmos se o que está sendo ministrado hoje é realmente dos céus ou simplesmente falácia humana, nós temos que tomar a decisão de exercitar. E quando nós tomamos a decisão de exercitar, a palavra de Deus, ela é fiel. Nós acabamos de cantar uma música aqui maravilhosa que diz que Ele não abre a sua boca em vão, mas a sua palavra é fiel. A Isaías ele declarou que a sua palavra não volta para ele vazia, mas antes ela cumpre o propósito pelo qual Ele a enviou. Cada palavra de Deus que procede do Senhor, da sua palavra, cada mensagem que nós ouvimos, que está em consonância, em concordância com a palavra de Deus, experimentar o poder dessa palavra, está diretamente ligado a decidirmos aplicar aquilo que Ele tem nos ensinado. Se existe algo que nós precisamos avançar, é no conhecimento de quem Deus é, do que Deus quer, porque o ensino o conhecimento é a habilidade de realizar coisas grandes. É mais ou menos como um caça, um avião caça, supersônico. Esse avião é capaz de fazer coisas incríveis, coisas extraordinárias. Você vê nos céus um avião desse, ele é capaz de fazer, mas isso está diretamente condicionado à habilidade do piloto. Ele é capaz de fazer coisas incríveis desde que o piloto tenha o conhecimento de como a máquina funciona, de como a coisa funciona. E assim é com a palavra de Deus, assim é com o reino de Deus,
Assim é com o poder de Deus. O poder de Deus não será liberado, o poder de Deus já foi liberado. O poder de Deus já está sobre a terra, o Espírito Santo já desceu sobre a terra, o Espírito Santo já veio, o avivamento já está acontecendo há 2000 anos, o poder de Deus hoje já está se manifestando sobre a terra. Então não se trata de nós recebermos o poder de Deus, se trata de nós aprendermos como é que se lida com o poder de Deus. E isso acontece a partir do conhecimento, isso acontece a partir da revelação, a partir da instrução, do entendimento. Quando a Bíblia diz, busquem com dedicação os melhores dons. Tem gente aqui com dons maravilhosos, habilidades. Dom é a dádiva, dom é a ferramenta que o Senhor nos dá, que facilita aquilo que nós precisamos exercer. É como você querer comer uma laranja. Você pode descascar ela inteira com a mão, passar trabalho, mas você pode ter uma faquinha que facilita o descascar da laranja, e aí você come com mais facilidade. O dom é mais ou menos isso, o dom é a ferramenta que facilita o propósito de Deus na nossa vida. Então Deus não te deu só um propósito, Deus também vai te dar ferramentas para que você exerça esse propósito com mais habilidade, com mais força, com mais agilidade. Agora é necessário saber como essa faquinha funciona, é necessário saber como o dom funciona, e tudo isso está liberado na palavra. Quando a Bíblia Sagrada diz, busquem com dedicação os melhores dons, a Bíblia não está dizendo para você fazer sacrifícios. Agora eu vou jejuar 40 dias e 40 noites, e agora eu vou ficar sem comer, e agora eu vou ficar sem ver televisão, e agora eu vou me sacrificar. Não existe sacrifício maior do que aquele que Jesus já fez na cruz do Calvário, e a Bíblia diz que nele já está liberado toda a sorte de bênçãos. Nós já fomos abençoados por ele com toda a sorte de bênçãos nas regiões celestiais. Quando a Bíblia está falando sobre buscar com dedicação, a Bíblia está falando de buscar o entendimento. É dom de cura que você tem, é dom da palavra de sabedoria, da palavra de entendimento, é dom da generosidade. São os dons que o Senhor nos dá. A palavra do Senhor tem o ensino para que a gente possa exercer com habilidade esse dom, com conhecimento desse dom. E aí qual é o resultado? Desfrutar de todo o poder que o dom nos dá. Talvez o seu dom não seja nada específico ministerial falando, mas isso não significa que a outra habilidade, que qualquer dom que você tenha, não foi o Senhor que te deu. A Bíblia é bem claro, o nosso adversário, ele só vem para roubar, matar e destruir, ele não dá nada para ninguém. Talvez o seu dom seja uma habilidade profissional, algo que você vai fazer lá fora. Você é mais igreja lá fora do que aqui dentro. Nós temos muito mais influência sobre a terra quando nós brilhamos no mundo tenebroso do que propriamente aqui dentro. Aqui dentro a gente se abastece, mas é lá fora que a gente brilha. E o Senhor quer dar à igreja habilidade, competência, dons, talentos, onde a igreja pode manifestar, onde a igreja pode alcançar, onde a igreja pode conquistar, e isso vai glorificar o nome do Senhor. Só que a palavra nos ensina, busque com dedicação, busque com entendimento, busque com conhecimento. Muitas coisas que nós não estamos vivendo, não é porque o Senhor não quer nos dar, não é porque o Senhor não pode nos dar, não é porque o Senhor não ouve a nossa oração, não é porque o Senhor não reconhece a nossa necessidade naquilo que nós estamos pedindo, mas é porque eu e você não sabemos ainda como lidar com aquilo que a gente está pedindo. É só isso. A Bíblia diz que o herdeiro, quando é menor de idade, em nada difere de um escravo, apesar de ser dono de tudo. Hebreus vai dizer isso. Quando o herdeiro, quem é o herdeiro? É você. Jesus Cristo te fez co-herdeiro de todas as coisas, promessa do Senhor. Só que o mesmo Jesus que nos fez co-herdeiros de todas as coisas, nos ensina, na sua carta aos Hebreus, a palavra do Senhor nos ensina, que embora sejamos herdeiros de todas as coisas, enquanto somos menores, em nada somos diferentes de um escravo. O que ele está dizendo? Você é dono de tudo, mas você não pode exercer, você não pode usufruir, porque ainda não tem a habilidade necessária para usufruir. Já é seu, mas é necessário um conhecimento, porque o que o Senhor quer te dar é para te fazer crescer e não para destruir.
Quer acelerar a promessa do Senhor sobre a sua vida? Busque conhecer profundamente sobre tudo que Ele tem prometido para você. A Bíblia diz: cresça na graça e cresça no conhecimento. A graça é algo que vem, que nos toma, que nos alcança, é o favor. O conhecimento é algo que a palavra do Senhor ensina a nós gastarmos tudo que nós temos para adquirir. Ensina a eu e você valorizarmos, a eu e você olharmos para a promessa do Senhor e dizer: eu confio nessa promessa, eu creio nessa promessa, e eu vou buscar a qualificação, o entendimento para usufruir, e o poder de Deus vai se manifestar sobre a sua vida em nome de Jesus. A Bíblia diz que a sabedoria na mão direita, ela é vida longa. O conhecimento protege, você sabia disso? O conhecimento nos dá proteção. O que a Bíblia diz? Foi por falta de conhecimento que o meu povo pereceu. Às vezes nós estamos dando murro em ponta de faca, estamos sofrendo, estamos errando, estamos tropeçando, e ainda pensamos que o Senhor não está conosco. O Senhor está conosco, e a sua palavra tem a saída, a sua palavra tem a alternativa, a sua palavra tem a direção. A sua palavra diz, está escrito, é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. O que é isso? É a revelação que nos ensina a caminhar com passos firmes. Por muito tempo, meu irmão, a igreja brasileira, mundial, a igreja abriu mão de buscar no Senhor Jesus Cristo, a fonte da sabedoria e do conhecimento, tudo que precisa para crescer, tudo que precisa para avançar. Deus é um Deus bondoso, Deus é um Deus misericordioso, mas Deus também é um Deus justo. E às vezes a gente está vendo a igreja perdendo espaços, porque a gente vê lá um ímpio que não tem Deus no coração, não tem a fé que nós temos, mas está se preparando, está buscando o entendimento, está buscando o conhecimento para realizar aquilo que precisa realizar. E o crente muitas vezes está descansando no Senhor até meio-dia. Eu descanso no Senhor. E aí a gente diz: mas Senhor, Tu não mostrará a diferença entre o justo e o ímpio, que serve a Deus e que não serve? Mostrará. E uma das coisas que o Senhor glorifica a sua igreja, o seu nome através da sua igreja, é dar à sua igreja sabedoria, discernimento, conhecimento, habilidade, e a porta está aberta. Ele disse que Ele é a fonte da sabedoria e do conhecimento. Busque isso. A sabedoria é proteção, o conhecimento é proteção. Provérbios, Salomão vai dizer que na mão direita ela é vida longa, proteção, na mão esquerda riquezas e honra. É o Senhor querendo nos dar grandes coisas, mas Ele quer que nós aprendamos como é que elas funcionam, e isso está diretamente ligado ao interesse. A porta está aberta, a palavra nos é dada, a revelação está disponível, a graça do Senhor está sobre nós, e Ele está nos dizendo: cresça, cresçam. A Bíblia diz: conheçam e prossigam em conhecer. É Salomão quem disse que se nós pararmos de aprender, nós esquecemos até aquilo que nós já sabemos. Nós não sabemos ainda o que nós precisamos, tudo que nós precisamos saber. Nós somos homens e mulheres que temos muito do Senhor para ser acrescentado sobre nós, para vivermos coisas ainda grandiosas que nós ainda não vivemos. Não se acomode, não paralise o processo de Deus na sua vida, não fique parado vendo as coisas passarem, não fique preocupado com o outro. Sabe o que o Senhor nos ensina? A nós, a palavra do Senhor nos ensina a nós sermos todos os dias a melhor versão de nós mesmos. O que o Senhor está ensinando na sua palavra, quando o Senhor nos instiga a buscar o conhecimento, a buscar a sabedoria de quem Ele é, para vivermos os seus propósitos na nossa vida e desfrutarmos do seu poder, o Senhor está dizendo: não olhe para o lado, não olhe para o outro, porque existe uma medida para cada um de graça.
A cada um é dado habilidades e talentos conforme a sua capacidade. O que o Senhor espera de mim e de você é que eu e você sejamos todos os dias a melhor versão de nós mesmos. É olhar todos os dias para você e dizer: eu posso ir um pouco mais além. No Senhor eu posso ir um pouco mais além. Com o Senhor eu posso aprender mais um pouco. Está bom, mas não é suficiente. É como um corpo que cresce. A Bíblia diz que a igreja é um corpo que cresce, é um corpo que cresce, é um corpo que cresce. Não é um corpo que definha, é um corpo que cresce. Cresce ajustado, cresce no Senhor, que é o cabeça de todas as coisas. Um corpo que cresce, se consolida, se fortifica e exerce todos os estímulos daquele que é o cabeça, com habilidade, com destreza, com força, com poder. É o poder de Deus se manifestando na igreja. Cresça, cresça, cresça. A Bíblia diz que aquele que está no Senhor é como árvore plantada que cresce, que dá fruto, que as folhas não murcham, tudo quanto faz prospera. A Bíblia diz que aquele que está no Senhor ainda na sua velhice dará frutos. Enquanto eu e você estivermos na terra, nós estamos na terra para sermos produtivos, para sermos úteis. Não existe inutilidade no reino de Deus. Não existe no reino de Deus: já fiz o que devia ter feito. No dia que você fizer o que devia ter feito, o Senhor te leva para não te perder. Se um dia você disser: Senhor, eu já fiz tudo o que eu devia ter feito, e o Senhor concordar com você, vai dizer: já era, vem para cá. Porque não existe inutilidade no reino de Deus. Está vivo? Tem sonhos? Ainda planeja? Ainda olha para frente? Ainda tem perspectiva de vida? Busque crescimento, busque conhecimento. Você é a árvore plantada, frondosa, no jardim de Deus, dando fruto no templo próprio, fazendo todas as coisas para a glória do nome do Senhor, e crescendo, crescendo e crescendo para glorificar o nome do Senhor Jesus. É através do conhecimento. A igreja não pode se esquecer disso. Nos últimos dias o Senhor está nos chamando para isso, porque eu tenho sentido no Espírito, que é o Senhor querendo nos dar poder para exercer grandes coisas nessa terra. É o poder que nós estamos orando há tanto tempo para servir pessoas. É o poder que nós estamos orando tanto tempo para termos condições de fazer tudo aquilo que o Senhor colocou no coração. É a habilidade, é a capacidade. O Senhor está dizendo: está pronto, cresçam, porque assim que vocês se tornarem maduros, não lhes faltará coisa alguma. Eu estou amadurecendo a igreja para entregar nas mãos dela tudo o que eu prometi. Então, quando a gente vai olhar para a palavra, a gente vai perceber que Jesus, ele está sempre ensinando, e é por causa do seu ensino que o seu poder se manifesta. Nós estamos vivendo cultos extraordinários nesse lugar. Nós estamos vendo o poder de Deus se manifestando no meio dessa igreja. Nós estamos vivendo e experimentando milagres extraordinários. Quem tem um grande testemunho para contar do poder de Deus sobre a sua vida? Nós estamos vendo isso acontecendo. Todos os dias eu recebo testemunhos. Isso é resultado de uma igreja que está valorizando o ensino, valorizando a palavra, valorizando o mestre dos mestres, entendendo que nós não somos a igreja de Moisés, nós não somos a igreja de Davi, nós não somos a igreja de Elias, nós não somos a igreja de Paulo, nós somos a igreja de Jesus Cristo, onde todos esses foram instrumentos na mão dele, mas ele é o nosso Senhor, ele é o nosso mestre. O maior ensino é o ensino que vem dele. O que está nele fica, o que não está nele caducou. Essa valorização do ensino de quem ele é, vai manifestar o poder de Deus sobre a igreja. E eu sei que você precisa do poder de Deus sobre a sua vida. Eu também preciso. Eu dependo do sobrenatural de Deus. Existem coisas que precisam acontecer na minha vida que só se Deus realizar. Mas eu entendo que muitas coisas que o Senhor precisa fazer na minha vida, eu preciso ter um entendimento claro, para que quando Ele entregue na minha vida, quando Ele entregue nas minhas mãos, eu não me perca, mas antes glorifique o nome do Senhor. E para não se perder, a tua palavra no meu coração, para não errar contra ti. O conhecimento de quem tu és, para não pecar contra ti. A sabedoria, a ciência de quem Jesus é, do que Ele ensina, de qual é o seu Espírito. A Bíblia diz que nos foi dado a mente de Cristo. É o pensar como Ele pensou, é o analisar como Ele analisa, é o decidir como Ele decide. Isso tudo é resultado de uma igreja que ama o conhecimento de quem Ele é.
Faça isso, meu irmão. Tem coisas que estão liberadas, estão preparadas. É só uma questão de entender como funciona, ler o manual de instruções daquilo que você tem como promessa sobre a sua vida. Só isso. Quando você entender, não vai dar nem tempo de respirar, recebeu. É assim que o Senhor faz. Quando entendemos, recebemos. Quando sabemos como funciona, os céus liberam sobre a nossa vida. Qual é a tua promessa? Qual é a palavra do Senhor liberada sobre a sua vida? Para onde você vai? O que você vai fazer? O que arde aí dentro do teu coração? O que está semeado? O que te faz acordar de noite? Para orar, para pensar, para ficar angustiado talvez? Que às vezes não ora, não pensa, fica naquela angústia, quando é que vai acontecer, quando é que vai acontecer? É o sonho de Deus te trazendo sempre à memória. Aprenda como funciona. Seja a melhor versão de você mesmo. Seja alguém que se destaca não porque é melhor do que os outros, não porque tenta se comparar. Fala para o teu irmão, você é incomparável. Mas não se acha. Porque o fato de você ser incomparável não é porque você é melhor do que os outros, é porque não existe ninguém como você na terra. Não existe ninguém com o propósito que você tem, com a missão que você tem. Então não dá para comparar. Não dá para se comparar. Quem tenta nivelar, quem tenta criar os homens em série é o mundo, que está fazendo dos homens uma escala de produção em massa, onde todo mundo é igualzinho, onde todo mundo se adequa a um sistema. No Senhor não é assim. No Senhor cada um de nós tem a sua particularidade, a sua individualidade, a sua função específica no reino de Deus, e dentro da função específica você é incomparável. Você pode ser braço, você pode ser pé, você pode ser baço, você pode ser coração. Eu não sei qual é a parte do corpo que você pertence, mas eu sei que sem você todo o corpo sofre. Porque você precisa exercer a sua função, exerça da melhor forma possível, seja a melhor versão de você mesmo todos os dias, e você vai viver todas as grandezas do Senhor sobre a tua vida em nome de Jesus. A palavra do Senhor vai se manifestar sobre a sua vida, o poder, a habilidade do Senhor a habilidade que o Senhor está te dando vai produzir grandes coisas nessa terra. Não define. Não recue. Se não sabe nada, a palavra tem todas as respostas. Se já sabe muita coisa, não pense que sabe tudo. Porque a Bíblia diz que aquele que julga conhecer alguma coisa ainda não conhece como deveria. Às vezes o nosso erro não é o fato de ir buscar, porque é uma questão cultural. O Brasil é uma cultura, é um país que culturalmente não gosta da leitura, não gosta de buscar. Quando a gente fala em leitura, o irmão já faz a conta, meu Deus, mas tem que ler, eu não gosto de ler. Hoje tem Bíblia em áudio, hoje tem mensagens, hoje tem tanta forma de você agregar o conhecimento, mas a leitura é importante. Desenvolva o hábito. Paulo, no final da sua vida, ele disse para Timóteo: traga-me os meus livros, a minha capa, especialmente os pergaminhos. Ele estava 1 semana praticamente da morte, mas ele entendia que enquanto ele estava vivo, ele tinha algo para frutificar, algo para aprender. E às vezes o nosso problema não é nós buscarmos, nós começarmos. O nosso problema é, às vezes, a gente pensa que já sabe. A gente pensa que já viu de tudo. Não, meu irmão, você vai se surpreender muito nessa vida ainda, positiva e negativamente. Porque quando a gente pensa que já viu de tudo, e a Bíblia está dizendo, aquele que julga conhecer alguma coisa, ainda não conhece como deveria. Você sabe que essa é uma das características da sabedoria? Sabe qual é uma das características da sabedoria do Senhor sobre a nossa vida? A humildade.
de reconhecer que não sabe o suficiente. Toda pessoa que está no processo de ser derramado sabedoria sobre a sua vida, ela tem um certo nível de insegurança, e isso é importante. Porque essa insegurança te leva a avançar. Deus não opera no orgulho, Deus não opera na soberba, Deus não opera no coração que é duro, que pensa que já sabe tudo. Agora Deus opera naquele coração contrito e quebrantado, que muitas vezes é inseguro, mas que confia no Senhor, e que dá o próximo passo, e glória a Deus por isso, glória a Deus por isso. No dia que você perder isso, você está entrando num terreno perigoso. No dia que eu subir para ministrar a palavra, seguro daquilo que vai acontecer, eu estaria andando num terreno perigoso. Não existe um dia que a gente suba aqui que não tenha aquele frio na barriga, aquela insegurança. A diferença de 5 anos atrás para cá, que eu aprendi a disfarçar, é só isso, mas está aqui. E isso é importante porque o Senhor vai acrescentando, o Senhor trabalha num coração contrito e quebrantado. Então não permita que a tua insegurança te paralise. A tua insegurança é justamente a oportunidade que Deus tem de continuar trabalhando no teu coração, para te acrescentar, para te fazer crescer, para te fazer avançar. Aquele sentimento de que você se preparou para fazer, e foi, e fez o seu melhor, e virou à noite, quem sabe, e trabalhou, e pesquisou, e preparou, e aí você vai e apresenta, aí você vai e tenta vender, e não sai como deveria, na sua cabeça você vem frustrado, meu Deus, deu tudo errado, eu preparei uma coisa, falei outra. É Deus, é Deus, para te manter no lugar que você tem que estar, e para continuar tendo a oportunidade, a liberdade para produzir, para acrescentar, para fazer mais. Não permita que a insegurança, não permita que as desilusões, não permita que os dias maus, onde você não conseguiu fluir naquilo que você já sabia, naquilo que você já tem buscado, no conhecimento que você já tem de Deus, não permita que isso tudo te desanime, mas prossiga em conhecer. Conheçam e prossigam em conhecer, conheçam e prossigam em conhecer. Procure todos os dias ser a melhor versão de você mesmo, e você vai viver todas as promessas. No final da vida você vai dizer: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. No ensino de quem Jesus é, Ele é a fonte. Eu não sei aonde você vai, mas eu sei que Ele tem a resposta e o ensinamento para você fazer bem feito aquilo que você precisa fazer, aonde você vai. Jesus sempre prioriza isso, e quando isso acontece, o poder se manifesta. Jesus estava ensinando, e a Bíblia vai dizer que no lugar onde Ele estava ensinando, uma mulher que há 18 anos vivia de uma doença, estava dominada por uma doença que a mantinha encurvada, de forma que ela não conseguia endireitar-se. Uma mulher que estava com uma doença que, diz a Bíblia, era um espírito. A Bíblia trata como uma doença espiritual. Ela estava sendo aprisionada por Satanás. A palavra Satanás, às vezes a gente fala Satanás, diabo. Alguns já, será que a Bíblia chama de dragão, de serpente, de diabo, de Satanás? Diabo só significa uma coisa: acusador. Esse é o significado da palavra diabo. Ele é acusador. Por isso que toda acusação que você recebe no teu coração não é o Espírito Santo. O Espírito Santo é conselheiro e não acusador. Toda acusação que você recebe no teu coração em relação ao teu passado, em relação aos teus erros, em relação a te colocar para baixo, te envergonhar e te paralisar, não é Deus, é o acusador. A palavra Satanás significa adversário. Então quem ele é? Um acusador que se opõe ao propósito de Deus para a sua vida. É isso que ele é. Essa é a missão que ele tomou para si. Acusar, diz a Bíblia, a igreja. A Bíblia diz que lá em Jó estava trabalhando e os anjos do Senhor vieram, e ele também veio para acusar. Essa é a função dele, acusar e se opor.
Todo enfrentamento, toda oposição, toda acusação é a atividade dele contra as nossas vidas. E a Bíblia diz que essa mulher, ela sofria 18 anos com isso. Quando você lê o texto no original, você vai ver que a enfermidade dela era uma enfermidade na mente, que somatizou no corpo. Você já ouviu falar de doenças psicossomáticas? Você já ouviu falar de pessoas que somatizam, onde o corpo começa a manifestar enfermidade, mas a doença não é no corpo, é na mente, é na alma? É importante a gente saber, enquanto igreja, que a grande maioria das doenças, das enfermidades que existem, não são de cunho espiritual, porque até isso eu já vi gente dentro da igreja que diz: eu não tomo remédio, porque isso é contra Deus. Se eu tiver qualquer tipo de doença, eu não vou me tratar. Se surgir uma doença, uma enfermidade, eu não vou me tratar, porque isso é não confiar em Deus. Então tá bom. Então quem foi que deu sabedoria aos médicos, à medicina, à indústria da farmácia para desenvolver remédios? Quem foi que deu habilidade? Todos os remédios que nós temos hoje, eles são resultado da pesquisa na natureza. São plantas. É tudo aquilo que o Senhor criou e o Senhor deu habilidade. Se o Senhor não estivesse, se todas as doenças e enfermidades tivessem que ser tratadas com oração, e não que você não possa confiar, eu não estou dizendo isso. Você pode confiar, mas você não peca se você se tratar. Paulo disse para Timóteo: Timóteo, tome um pouquinho de vinho por causa das suas frequentes enfermidades. Por que Paulo não orou por Timóteo, hein? Faltou fé para Timóteo, será? Tome um pouquinho por causa das suas frequentes enfermidades. Existia um rei no Velho Testamento, que eu não me lembro agora o nome dele, que ele foi instruído pelo profeta a fazer um emplasto para sarar a sua doença. Então isso não é falta de fé, pelo contrário, é tratamento, é a habilidade que o Senhor dá aos homens. Creia até o fim na cura, creia até o fim no poder de Deus. Mas entenda que existem enfermidades que elas simplesmente acontecem, ou seja, espirrou, o que foi isso? É o Satanás, eu estou espirrando, é o Satanás que está na minha vida. Pelo amor de Deus, Benegripe, dá um Benegripe para esse irmão. Agora nós não podemos negar que existem doenças que são estritamente espirituais. Existem casos na nossa vida e na enfermidades que se desenvolvem, esse texto está falando que a enfermidade dessa mulher era de cunho espiritual. Sabe aquela doença, aquela enfermidade que você vai no médico e ninguém descobre o que é? Sabe aquele caso que você já fez exames e não aparece nada, e eles dizem para você: você está bem, rapaz, mas você sabe que não está bem? Você já viveu situação assim? Você já viu gente vivendo desse jeito? Corre atrás, vai atrás e nada aparece, nada é diagnosticado, mas o fato é que a pessoa está definhando, a pessoa está adoecendo, e esse era o caso dessa mulher. Só que a Bíblia vai dizer que a doença dela era de cunho espiritual, de uma ação diabólica na mente. Você não pode, você não é, você não vai, você envergonhou, você é culpada, você é imunda, você é o que é por conta da tua ineficácia, você é inútil, e assim nós vamos sendo acusados, e muitas vezes nós vamos recebendo essa palavra no nosso coração, e qual é o resultado? Vai se encurvando, até o ponto que a vida é uma vida de autocomiseração, uma vida de autopiedade, tudo isso fruto de setas inflamadas do inimigo na nossa cabeça. Tem muita gente assim. Tem muita gente assim que hoje não consegue mais endireitar-se, não consegue mais ter perspectiva de vida, não consegue mais ter alegria de viver, não consegue mais ter a capacidade de olhar para o futuro e ver esperança, porque acusações na sua mente, atividades de um acusador malignas,
que foram de alguma forma entrando em você e foi te tornando cada vez mais impotente diante da vida, cada vez mais prostrado, não diante do Senhor, mas diante de vergonhas e de humilhações. Provérbios 4:25 vai dizer assim: olhe sempre para frente e mantenha o seu olhar fixo no que está diante de você. Para isso acontecer, você precisa estar com a sua coluna ereta. Para isso acontecer, você precisa estar com a sua cabeça levantada. Para isso acontecer, você precisa estar com seus ombros alinhados. Para isso acontecer, você precisa ter uma postura de expectativa, de fé, porque não basta olhar para o que está adiante, não basta olhar e manter o olhar fixo no que está adiante, olhar sempre para frente, mas uma vez que eu olho, eu começo a dar passos de fé nessa direção, e o Senhor que nos endireita está nesse lugar, e quer mudar a tua vida nessa noite. Se por um acaso alguma coisa tentou te paralisar, você não será paralisado, porque o poder do nome de Jesus vai colocar a tua vida de uma vez por todas, num ângulo de retidão, e você vai caminhar. Essa mulher por 18 anos, eu fico imaginando que essa mulher, ela estava ali há pouco tempo. A Bíblia não diz que ela congregava naquela sinagoga, a Bíblia diz que ela estava, porque afinal de contas, é muito tempo você está congregando, você está buscando ao Senhor e continuar com enfermidades na mente que somatizam no teu corpo, coisas que acontecem, guerras espirituais que acontecem na tua mente, e toda a tua realidade à volta começa a decair, a se destruir. Existia um filósofo que dizia: penso, logo existo. Paulo vai dizer: tudo que for bom, tudo que for lícito, tudo que for de boa fama, tudo que for do alto, tudo que for digno de louvor, pensem nessas coisas. Na quarta-feira aqui nós tivemos um culto maravilhoso, onde o pastor Daniel Paiquia pregou sobre aquilo que eu creio do Senhor e aquilo que eu vivo no Senhor, aquilo que eu conheço sobre Cristo, sobre quem Ele é. A Bíblia diz que Ele é a vida, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. A Bíblia diz que se o Filho vos libertar, verdadeiramente você será livre. A Bíblia diz que Ele veio para dar vida e vida em abundância. Então quando a gente pensa nele, nós nos colocamos firmes e nós avançamos para aquilo que está diante de nós. Mas quando as setas inflamadas começam a vir sobre a nossa vida, nós vamos nos encurvando. Eu fico imaginando que aquela mulher, 18 anos de humilhação, 18 anos de autocomiseração, 18 anos, a Bíblia diz que ela andava, mas andava muito mal, andava, mas não andava na velocidade que foi criada para andar, andava, mas andava com dificuldades, andava, mas andava não enxergando as possibilidades. O mundo dela se tornou aquela realidade baixa, inferior, vendo tudo na sua inferioridade. Esse era o campo de visão daquela mulher. Talvez ela até tinha, volta e meia, alguns vislumbres de perspectiva de futuro, porque ela baixada, talvez ela conseguia levantar a cabeça e olhar para aquilo que estava diante dela. Talvez ela tinha momentos onde ela se enchia de alguma perspectiva de que um dia a sua vida pudesse dar certo, mas na condição deplorável, logo o seu pescoço talvez começasse a doer e ela logo baixava a cabeça de novo. Só que existe uma coisa aqui que é extraordinária no texto. A Bíblia diz que ela, sendo tudo isso, estando nessa condição deplorável, ela estava na sinagoga. Ela estava, eu não sei se alguém a trouxe ou se ela veio caminhando, cambaleando, mas o fato é que ela estava. Sabe por quê? Porque por mais que o mal tente lhe paralisar, por mais que ele tente lhe prejudicar, ele não consegue parar o propósito de Deus na sua vida. Ele pode te atrapalhar, mas ele não pode te paralisar. Ele pode te incomodar, e realmente muitas vezes ele nos incomoda, mas ele não pode paralisar. Quantas vezes você já chegou, quantas vezes você já veio, estava depressivo, estava encurvado, estava torto, estava sujo, mas chegou porque o mal não pode paralisar. Maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo, maior é o Senhor sobre a nossa vida. Você acha que se ele pudesse paralisar, não paralisaria? A Bíblia diz que, em Mateus 8, que muitos possessos eram trazidos ao Senhor Jesus, e ele com uma palavra
libertava todos, e a palavra era saia, ele não batia papo. Tem gente que gosta de bater papo, ele dizia sai. Às vezes ele usava duas, cale-se e saia, porque quando queria falar muito, cala a boca e sai. Paulo, certa vez, em Atos 16, quando ele estava andando, a Bíblia diz que uma mulher vinha atrás dele, e essa mulher ela era possessa por um espírito de adivinhação, que ela dava muito lucro para os seus senhores, e ela vinha gritando atrás de Paulo, dizendo: esses homens são homens de Deus, chamados para anunciar a salvação. Olha o diabo fazendo propaganda. Mas tem vezes que a gente vê as coisas fluindo, parece a palavra de Deus, mas aqui dentro tem alguma coisa errada, aqui dentro. E Paulo foi se incomodando com aquilo, e Paulo foi se incomodando com aquilo, e Paulo foi se incomodando, até que ele olhou para trás e disse: em nome do Senhor Jesus Cristo, seja liberta. Você tem poder do nome de Jesus sobre a sua vida. O poder do nome de Jesus está sobre a sua vida. Nenhum mal pode te paralisar, nenhum mal pode parar o projeto de Deus na sua vida. Nada pode fazer você ficar prostrado, a não ser que você queira ficar aí, mas eu declaro em nome de Jesus, você vai caminhar, você já está caminhando. Talvez hoje, nessa noite, você tenha chegado semelhante a essa mulher, chegado aos trancos e barrancos, de arrasto, mas chegou, porque o Senhor Jesus marcou essa noite para te libertar e mudar a tua história, mudar a tua vida. Ela chegou naquele estado, ela andava daquele jeito, só que a Bíblia diz que ela estava lá. Paulo, em Tessalonicenses, uma vez disse assim: por 2 vezes eu tentei visitá-los, aos Tessalonicenses, mas não consegui, porque Satanás nos impediu. Eu por muitas vezes li aquilo e pensei: meu Deus do céu, impediu o cara de ir. E às vezes a gente se impressiona com aquilo ali e para ali. Só que o texto vai continuar dizendo, Paulo continua dizendo: quando eu já não suportei mais, ou seja, eu enchi a paciência desse xarope tentando me paralisar, eu tomei uma atitude e enviei Timóteo, e Timóteo foi e trouxe notícia de vocês, e eu sei que vocês estão no Senhor. Tiago vai dizer assim: ó, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vós. Às vezes tem guerra, às vezes tem oposição, às vezes tem dias difíceis, às vezes tem situações onde você é oprimido de todos os lados. Tem dias que parece que vai espanar, mas se você resistir, ele vai fugir de você, porque a palavra de Deus é fiel. Ele vai fugir de você. Submeta-se a Deus e resista, e o mal vai fugir de você. Você vai se colocar em pé e você vai vencer todos os desafios. Essa mulher estava lá, eu não sei como ela chegou, mas ela chegou e nada foi capaz de impedi-la. E a Bíblia diz que quando ela estava no meio da multidão, Jesus a viu. Acredito eu que ela estava lá vendo. A Bíblia diz que as multidões cercavam Jesus de todos os lados. A Bíblia fala que Jesus, as pessoas chegavam a se passar umas por cima das outras, porque elas queriam chegar perto do Senhor. Existem passagens que a Bíblia diz que chegaram a trazer doentes pelo teto. Jesus era cercado por uma multidão, e eu fico imaginando aquela mulher encurvada, desprezada no meio da multidão. A multidão provavelmente a cobria, provavelmente aquele monte de gente em pé, cotovelos para cá e para lá, todo mundo tentando chegar perto. Farinha pouco, meu pirão primeiro, primeira minha vez, Senhor, lembra-te de mim, Senhor, e todo mundo avançando e todo mundo indo. Aquela mulher provavelmente estava isolada e escondida, só que a Bíblia diz que Jesus a viu. Ele vê, meu irmão, ele vê o que ninguém vê. Ele te vê no meio de uma multidão, ele te vê quando você está escondido, quando você está ali humilhado, quando as coisas não parecem fluir, quando parece que ninguém está te vendo, quando parece que ninguém está te ajudando. Ele está te vendo, ele vê, porque ele disse: não foi vocês que me escolheram, fui eu que escolhi vocês. Então não tem a vez do outro passada na sua frente, tem um momento em que ele olha para você e diz: hoje é o teu dia, e hoje a tua vida vai mudar, eu estou te vendo. Ele viu aquela mulher, e quando ele viu aquela mulher, ele disse: vem à frente. Quando ele viu aquela mulher, ele disse: saia da tua posição, saia desse lugar de autopiedade,
Saia desse lugar de autopenitência, saia desse lugar de autocomiseração, saia desse lugar de vergonha, saia desse lugar que você se colocou, saia desse lugar onde todo mundo te menospreza, saia desse lugar e venha à frente. Não tenha vergonha de quem você é, venha do jeito que você está, porque é do jeito que você está que o meu poder vai se manifestar na sua vida, é na tua fraqueza que o meu poder vai se manifestar na sua vida. Às vezes, meu irmão, nós estamos sendo retorcidos. Nós estamos vivendo um tempo onde os ataques têm nos entortado. E no nosso coração entra aquele desejo: eu tenho que primeiro me consertar. Eu tenho que primeiro melhorar para depois me achegar. Eu tenho que primeiro fazer alguma coisa para merecer o amor de Deus. Eu tenho que primeiro... A Bíblia não diz, mas possivelmente a mulher tornou-se o que se tornou, porque ela lá atrás deu alguma liberdade, legalidade, para que a sua vida se tornasse o que se tornou. E talvez diante de Jesus, naquele momento, ela estava lá no meio da multidão, pensando: eu queria a cura, mas eu não mereço a cura. Afinal de contas, essa semana eu não fiz o que eu devia ter feito, esse mês eu prometi, meu Deus, eu disse que ia ler a Bíblia e não li, eu disse que ia orar e não orei, eu marquei às 3 horas da manhã para acordar, para fazer uma oração ao Senhor e não acordei, meu Deus, eu não mereço. Eu tenho prometido que vou congregar e não estou conseguindo. E aí a gente deixa entrar no coração da gente esse mau pensamento de que a gente precisa primeiro consertar alguma coisa para depois poder se achegar ao Senhor. E o Senhor está dizendo para você: vem do jeito que você está, porque só se o Filho te libertar verdadeiramente você será livre. Nós não conseguimos sozinhos, nós jamais seremos capazes de conseguirmos nos libertar de coisas que nos atacam. Paulo disse: até quando, Senhor? Eu tenho um espinho na minha carne, eu já orei 3 vezes para que esse espinho seja arrancado de mim. Esse espinho na carne, a Bíblia não fala se é físico, se era espiritual, que tipo de espinho que era, mas provavelmente fazia Paulo talvez mancar, não andar como queria, mas Jesus ensina na sua palavra que a graça dele nos basta. Venha do jeito que você está, e quem vai arrancar o espinho é Ele, não somos nós. Ele diz para a mulher: filha, sai daí, vem para frente, te exponha, porque para eu poder mudar a tua vida, você precisa vir para a luz. Sai das trevas, não tenha vergonha mais de quem você é, não tenha mais vergonha do que você viveu, não tenha mais essa culpa, não carregue mais isso. Venha à frente, se exponha diante daquele que é a luz dos homens e que pode mudar a sua história. E a Bíblia diz que ela saiu, provavelmente ela veio tropeçando, encurvada, sentindo dores, mas a Bíblia diz que quando ela chegou, Jesus Cristo disse assim para ela: hoje, agora, seja livre de tudo aquilo que te prende, seja livre dessa enfermidade. E sabe o que o texto diz? Que imediatamente, ela não fez regressão, ela não fez 7 semanas de jejum, 40 dias de propósito, ela imediatamente foi curada, porque quando a gente tem um encontro com Jesus, é imediato a ação e o poder do Senhor sobre a nossa vida. É na hora, que essa noite seja uma noite marcada, para que, se existe algo dentro de você que está entortando a tua vida, o Senhor hoje te diz: hoje, agora, pelo poder do nome de Jesus, você será curado, e isso será imediato, para viver uma vida nova e nunca mais sofrer daquilo que tem destruído a sua vida. O imediato do Senhor, creia no imediato do Senhor. Quando a gente olha para a palavra, a gente vê que Deus se move. Nós não vemos Jesus Cristo dizendo: passa amanhã. Nós não vemos os apóstolos dizendo: daqui 40 dias. Nós não vemos as coisas sendo
postergadas. O que nós vemos é um Deus cheio de misericórdia e compaixão, que não suporta ver a dor dos seus filhos, mas quando os toca, transforma a vida deles na hora. Não é amanhã, é agora que o Senhor vai transformar a tua vida. É hoje que o Senhor quer mudar a tua história. O nosso Deus é um Deus já. É um Deus que arranca de nós toda a dor. É um Deus que quer mudar a nossa história. É um Deus que quer mudar a nossa mente. É um Deus que quer limpar o nosso coração. E isso Ele quer fazer agora. E a Bíblia diz que imediatamente ela se endireitou. Foi imediato. E quando imediatamente ela se endireitou, uma galera se opôs. Isso é uma coisa que você precisa aprender. Porque senão você vai atrasar o processo de Deus e vai entristecer o teu coração. Todas as vezes que o Senhor fizer algo poderoso na sua vida, meu irmão, prepare-se, porque oposições também acontecerão. Jesus disse: ai de vocês se todos falarem bem de vocês. Faz parte do processo de Deus. O Senhor nos limpa, o Senhor nos transforma, o Senhor muda a nossa história, e as pessoas demoram a acreditar nisso, elas pensam que isso não é verdade, mas continua firme no Senhor. Aquele que começou a boa obra vai completá-la até o dia de Cristo Jesus, e todos se convencerão. Vai chegar um momento em que aqueles também serão tocados, mas não recue, não se entristeça por causa disso. Quando aquela mulher, ela se colocou de pé, o pastor da igreja ficou revoltado. Isso pode soar estranho nos ouvidos de muita gente, mas eu sei que tem gente aqui que vai me entender. Ele que deveria ser o primeiro a glorificar, foi o primeiro a se revoltar. Mas como? Não é momento, não é hora. Tem regras a serem cumpridas. Deixa eu dizer uma coisa para a igreja: a razão pela qual nós estamos na terra é para que a misericórdia triunfe sobre o juízo, é para que a graça triunfe sobre a lei, é para que a liberdade do Espírito triunfe sobre a liturgia. Regras, normas, regulamentos são importantes para organizar, nunca para impedir. A Bíblia vai dizer que Jesus, ele cumpriu a lei. Jesus, ele cumpriu, ele foi o único que cumpriu a lei. E no tempo de Jesus existia a lei do sábado. E esse mestre, chefe da sinagoga, ele não estava de todo errado, ele estava cumprindo a lei determinava. Então esse homem, o único problema é que ele virou um burocrata da fé. A liturgia é assim, é desse jeito, então a lei se sobrepõe à graça. E ele estava tentando cumprir a lei, só que Jesus, que cumpriu a lei, parece que quebrou a lei. Não parece que a lei foi quebrada? Quando a Bíblia diz que ele cumpriu toda a lei não foi quebrada. Por que a lei não foi quebrada? Porque a valorização da vida humana se sobrepõe à lei. Davi, quando estava com fome lá no Velho Testamento, a Bíblia diz que ele comeu os pães da presença, ele e os seus soldados, o que era uma profanação do templo, era para morrer fulminado, e a Bíblia diz que eles não morreram, se alimentaram, e o Senhor não fez nada. Por quê? Porque a valorização da vida humana se sobrepõe à lei. Jesus e os seus apóstolos, a Bíblia diz que eles andavam pelos campos no dia de sábado colhendo espigas, e os caras ficavam indignados. Como assim? Porque estavam com fome. E a valorização da vida humana se sobrepõe à lei, e a igreja precisa entender isso, porque às vezes nós nos tornamos legalistas, porque as nossas regras são mais importantes do que a vida humana. As regras que nós estabelecemos, as normas que nós estabelecemos, tudo aquilo que a gente preparou e de certa forma é importante, organiza a vida de organização. A Bíblia diz que Deus é um Deus de ordem e de decência, mas acima de todas as coisas está a valorização da vida humana. Como igreja a gente precisa manifestar isso na terra. Para usar um exemplo bem prático, aqui mesmo nós temos vários projetos, aqui na igreja nós temos vários sonhos, nós temos várias necessidades. Toda segunda-feira é uma reunião de administração, e é aquela
é aquela diferença enorme entre a expectativa e a realidade. A expectativa, uau, é nações. A realidade, se a gente chegar na outra praça ali, já está glória a Deus. Porque é uma diferença muito grande. Então muitas vezes a gente quer fazer muitas coisas, mas a gente tem um princípio. A vida humana, nós queremos construir, nós queremos edificar, porque tudo isso vai servir à igreja, tudo isso é importante para a igreja. Se você andar aí pela igreja, você vê, ai que igreja linda. Não, se você começar a olhar, você vai ver muita necessidade que precisa ser feito. Só que nós entendemos algo, meu irmão, um sacolão é mais importante que um saco de cimento. A vida humana tem que valer mais, e isso tem que acontecer também na nossa casa. O que adianta trabalhar e perder o que realmente importa, que é a presença, dar presentes, e não entende que a presença é maior do que os presentes. Alguém disse uma frase: trabalhamos uma vida inteira, perdemos a saúde para ganhar dinheiro, e depois gastamos o dinheiro para recuperar a saúde. Onde as coisas materiais, onde aquilo que o mundo tem colocado como prioridade, tem mudado a realidade do reino de Deus na vida, muitas vezes, da igreja. A valorização da vida humana. Uma igreja cheia do Espírito Santo é uma igreja que valoriza a vida humana. Uma nação cheia do Espírito Santo é uma nação que valoriza a vida humana. Um povo, meu irmão, que vive as grandezas do Senhor, são pessoas onde o outro, onde o homem, onde o ser humano é importante. Jesus disse certa vez que muitos eram hipócritas, porque eles faziam toda a justiça da lei, davam dízimo, davam ofertas, mas quando alguém necessitado do seu lado, um pai, uma mãe, um parente, pedia ajuda, dizia: eu não posso te ajudar, porque eu já fiz corban, eu já fiz sacrifício, eu já fiz algo lá. E o Senhor disse: vocês são hipócritas, porque vocês têm que fazer uma coisa sem desprezar a outra. A igreja está na terra para valorizar a vida humana. Foi o que Jesus fez por essa mulher. Jesus disse: a tua vida. Jesus disse: vocês são hipócritas. Quando um boi, um jumento de vocês está com sede no dia de sábado, vocês não desamarram e dão para ele água. Quanto mais essa filha de Abraão, a quem Satanás por 18 anos vinha ali mantendo presa, não merece ser libertada de todo o mal? Merece sim. A vida humana, a tua vida é muito mais importante do que tudo aquilo que essa terra existe, meu irmão. O Senhor não morreu por coisas, o Senhor morreu por pessoas. Jesus se entregou, foi por você. A tua vida vale muito mais do que você pensa. O propósito do Senhor é com a tua vida, é com quem você é. E a igreja precisa entender isso para desfrutar, porque todo o bem que nós vamos viver tem a ver com nós valorizarmos. Nós servimos a Deus servindo pessoas. A Bíblia diz que Jesus curou. Quando você valoriza a vida, você cura. As pessoas começam a adoecer dentro de casa porque o seu valor começa a ficar menor do que coisas. Casamentos começam a se destruir, porque a valorização do outro, do cônjuge, passa a ficar menor do que todos os compromissos. As doenças começam a acontecer, pais e filhos, filhos e pais. Muitos hoje vivem em conflito, muitas realidades de conflito dentro de casa, porque a valorização da vida humana, a presença, aquele momento de ficar sem fazer nada, aquele momento tem sido dominado pelo trabalho, pela dedicação extrema, tudo que precisa comprar, tudo que precisa ter, tudo isso é importante, mas não pode se sobrepor à família e à vida. Quando nós colocamos isso em ordem na nossa vida, sabe qual é o resultado? Cura. Jesus valorizou a mulher mais do que toda a lei, valorizou a vida daquela mulher. Qual foi o resultado? Cura. E onde há cura, sabe o que gera? Economia. Numa casa onde há famílias saradas, meu irmão, se gasta pouco com paliativos para tentar solucionar os problemas, porque existem vidas curadas naquele lugar. Quem tem filho pequeno aqui sabe, quando eles estão bem, meu irmão, é produção, é correria, é festa, é brincadeira, qualquer coisa agrada. Quando estão mal, é remédio,
é inventar coisas para agradar, é custos. Vidas saradas gera economia. Um povo sarado é uma nação forte. E isso acontece pela valorização do homem, pela valorização da vida humana. O Senhor nos faz servir a Deus servindo pessoas. A Bíblia diz que a mulher foi curada e por causa da cura dela, os seus oponentes ficaram envergonhados. Sabe o que isso significa? Autoridade e proteção. Quando você valoriza a vida, a sua e a daqueles que te cercam, você tem autoridade e se torna protegido. Não significa que todos vão gostar de você, mas eles ficarão intimidados, porque o que falar, o que fazer contra alguém que está produzindo bem nessa terra? Valorize a vida. A Bíblia diz que quando Jesus valorizou a vida da mulher, o povo se alegrou. Sabe o que é isso? Credibilidade, oportunidades. Porque tudo que você vai fazer está condicionado à vida de alguém. Alguém tem a chave que abre a porta que você está precisando. E quando você valoriza pessoas, quando você valoriza vidas, quando você valoriza o próximo, quando você é um instrumento de Deus nessa terra, você se torna alguém com credibilidade e oportunidades surgem. Por isso Satanás tenta fazer você fechar-se no teu mundo e olhar somente para a tua necessidade. Olhe para o lado, olhe para o próximo. Cuida de vidas, que o Senhor vai cuidar da sua vida. Cuida de pessoas e o Senhor vai abrir portas sobre a sua vida. Olhe pelo reino, busque o reino e a sua justiça, e as demais coisas lhe serão acrescentadas. É o que a palavra do Senhor nos ensina. É o que o Senhor hoje quer nos ensinar, e eu quero te convidar a ficar de pé. E eu quero convidar a igreja para fazer uma oração. Talvez existam pessoas aqui hoje que entraram exatamente como aquela mulher entrou. Uma guerra na mente. Uma somatização, talvez, até você já esteja vivendo isso. Sua frio, coração dispara, estresse lá em cima. Talvez até alguns tipos de enfermidade já tenham surgido e você medica, você talvez até já foi em médicos, mas a realidade é que você sabe que tudo isso é resultado de um ataque na mente, uma angústia na alma, um sofrimento, uma amargura talvez que você traz, talvez alguma coisa que aconteceu lá no passado e você de alguma forma permitiu que algo entrasse, e isso foi entortando, foi te encurvando, foi trazendo para a tua vida a realidade daquela mulher. Hoje Jesus marcou essa noite para te libertar daquilo que tem te incomodado. É para mudar a tua vida. Não é para te simplesmente aliviar, é para te transformar e te encher daquilo que Ele é. É o imediato do Senhor que vai acontecer hoje. A tua mente vai abrir, os teus pensamentos vão mudar, o Senhor vai começar a derramar daquilo que Ele tem para a sua vida, te colocar novamente firme para que você olhe para aquilo que está diante de você e possa dar passos firmes em direção ao propósito. Se você chegou aqui nessa noite e você se enxergava na realidade daquela mulher, eu te faço a mesma proposta que Jesus fez: sai do teu lugar e vem à frente, e a tua vida vai mudar em nome de Jesus. Sai do teu lugar e vem à frente.